Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria do Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Quero lembrar a vocês que de 7 a 12 de maio eu vou proferir aqui em Colonial Heights, Virgínia, o curso Conhecimento e Moralidade, cujo programa se encontra no meu site www.olavedecarvalho.org. Informações e inscrições com o Sr. Eduí Ferro, pelo telefone 041 3209 1289, 041 9974 4443 ou 041 9650 9671. Então, aqui nós recebemos uma carta do Zen Rabesk perguntando, pedindo que eu dê a minha opinião sobre a passeata contra a corrupção que está sendo planejada para todo o país para o dia 21 de abril. Muito bem, essa passeata depende, a eficácia delas depende. Se for uma passeata genérica contra a ideia de corrupção, não serve para absolutamente nada. É só para dizer que nós não gostamos da corrupção. Então aí é, né, a história do cidadão de Lisboa, que o turista perguntou, o senhor sabe onde fica o mosteiro dos Jerônimos? E ele respondeu, ó raios, quem é que não sabe? E virou as costas e foi embora. Né? Então, dizer que nós somos contra a corrupção, isso não adianta nada. Se você não identificar a coisa, se você não der nome aos bois, se as passeatas não forem contra pessoas e entidades e forças determinadas, então é somente uma tomada de posição no ar, como já houve tantas. Já houve outras passeatas contra a corrupção, muita gritaria contra a corrupção. Mas o problema é o seguinte, quem são os corruptos, o que eles estão roubando, o que eles fizeram, tem que dar nome aos bois. Tem que a passeata, como dizer, se a cara do Lula, chefe do mensalão, Zé Dirceu, subchefe do mensalão, aí funciona, né? Agora, se é genérico contra a corrupção, e sobretudo se vier com a história de, não, é uma passeata apolítica. Eu digo, se é apolítica, para quem vai fazer, meu Deus do céu? Né? Ele tem que largar de ser covarde e burro, entendeu? Tem que estudar um pouquinho. Política, meu filho, não é luta de ideias. Né? Você já viu alguma ideia ser eleita presidente da República? Você já viu ideia se não decreto? É contra pessoas e grupos determinados. Política é isso, quer dizer, a política é a disputa e exercício de um negócio chamado poder. Poder significa a capacidade que o sujeito tem de determinar a ação alheia, de fazer os outros fazerem o que ele quer que faça. Isso é o poder. Não é um treco abstrato, não é uma questão de ideia. Você pode ter a ideia mais maravilhosa do mundo, se você não tiver os meios de executá-la, não adianta absolutamente. Quer dizer, adianta culturalmente. Às vezes o sujeito pode ter uma grande ideia, ele não tem meios de executar, aquilo lá fica na gaveta, 2 ou 3 séculos depois alguém descobre e realiza. Mas isso não é política, isso é história cultural, história da ciência. A história da ciência está cheia de coisas assim. Né, descobertas maravilhosas que só puderam, vamos dizer, entrar em prática muito tempo depois. Isso acontece, mas na política não adianta, meu filho. Né? Quer dizer, a política é uma coisa deste mundo, ela não é uma coisa do céu, você está entendendo? Então, você tem que alcançar resultados num prazo previsível. Mesmo que você queira levar adiante empreendimentos que só darão resultado muitas gerações depois, você tem que ter um cálculo de tempo. Se não tem cálculo de tempo, então é uma coisa indefinida, como mais ou menos assim como o juízo final. Se é para resolver as coisas num prazo indefinido, então não se preocupe, porque o juízo final resolverá tudo, e será num prazo indefinido. Ou então vai ser como aquela maravilha, a utopia, o paraíso socialista, que virá algum dia, no futuro. Quando? Não se sabe. Então vai empurrando com a barriga, se anda... Passa 2 semanas, o futuro também caminhou para dentro 2 semanas. Né? Então, aquele negócio do... Né, o Brasil, que é o país do futuro, e será sempre. Não é isso? Então, sem esquecer que o homem que escreveu Brasil, país dos futuros, estourou os miolos. Né? O pobre Stefan Zweig, o excelente escritor austríaco, né, que foi parar e disse que era o país do futuro, e logo em seguida... Né, se matou e levou a mulher dele. Claro que não foi por isso, mas é um mau sinal, né? Então, parem de fazer política contra ideias abstratas e comecem a mobilizar forças contra pessoas e grupos determinados. Né? Então, agora,
Veja como são essas coisas. Aqui saiu uma pesquisa que o número de crimes sexuais, né, estupros, sodomizações forçadas e outras coisas do gênero estão aumentando formidavelmente nas Forças Armadas Americanas. Por quê? Porque é a política da diversidade. Você tem treinamento de sensibilidade, né, dos soldados, né? E depois outra coisa, mistura homem e mulher o tempo todo, agora vai misturar, né, gay já pode ter expressão da sexualidade homoerótica em público. O resultado é este. Então, esse relatório diz, não, essas políticas deram errado. Eu falo, não, elas não deram errado, elas deram certo, elas atingiram exatamente o objetivo que era para atingir. Quem é que não sabe que todo esse pessoal que promove essas políticas de diversidade, entre aspas, é inimigo dos Estados Unidos, que quer acabar com o país? Será que tem alguma dúvida? Né? Você acha que existe alguma feminista radical patriota, algum gaysista radical patriota? Isso é coisa de louco, pô. Né? É uma coisa dizer que tem um comunista patriota. Né? Agora, esta coisa apolítica, né? O conservador é sempre assim, ele quer ficar político, ele não quer discutir o lado político das coisas. Então, faz esse relatório, vê que a coisa está desmantelando as Forças Armadas por dentro e diz, essas políticas são ineficazes. Não, elas são muito eficazes, só que elas são contrárias. Então, mesmo quando dizem a verdade, dizem pelo meio. Né? Então, essa política é deliberada, ela foi introduzida para desmoralizar as Forças Armadas, tá certo? E para bagunçar completamente a formação dos soldados, bagunçar a cabeça deles e bagunçar a conduta deles, tá certo? O que vai ter reflexos terríveis na eficiência das Forças Armadas e na linha de comando. Foi feito para tudo isso. E quem é que quer isso? Barack Obama quer isso, meu Deus do céu. Então também é a mesma coisa, você reclama, mas não dá o endereço certo. Você está reclamando contra uma ideia. Né? Ora, a ideia é um ente anônimo, tá certo? E inapreensível, inabarcável. Você não pode dar um tiro numa ideia, você não pode dar uma porrada numa ideia, você não pode tirar uma ideia do seu cargo, você não pode fazer impeachment de uma ideia. Quando é que esse pessoal vai aprender isso, meu Deus do céu? Mas é o tal negócio. Se você veste a camisa de força das regras de polidez que essa gente impõe, tá certo? Pronto, eles já amarraram você e já têm poder sobre você. Mas eles não ligam para isso, não. Outro dia mesmo, na Fox News, entrevistando um deputado democrata, o deputado democrata de repente gritou, "What the fuck?" Daí todo mundo, blip. Quer dizer, pelo menos o pessoal esquerdista, eles falam português claro, no caso o inglês claro, tá certo? Mas aqui você fala, what the fuck, 15 pessoas desmaiam. Se você falar isso numa instituição conservadora, na Heritage Foundation, no Hudson Institute, tem meia dúzia de infartos na sua frente, eles ficam tão chocados. Agora, como é que pessoas tão sensíveis, tão delicadas, podem combater inimigos tão brutais quanto o comunismo, o radicalismo islâmico? Não podem, é por isso que estão perdendo. Então, infelizmente, quer dizer, o movimento conservador, ele é constituído em grande parte de burguesinhos. Não é isso? Esse é o problema também aí no Brasil. Tá certo? É por isso que os caras aí não gostam de mim. Porque, pô, eu estou falando português claro. Tá certo? E eu não aceito essa camisa de força da polidez, de uma polidez inventada. Tá certo? Só para um lado. Porque você leia, por exemplo, o que sai no vermelho.org. São coisas de uma brutalidade assim assustadora. Veja a linguagem do pessoal do Sem Terra. São acusações brutais, são calúnias, difamação assim ostensiva, e o outro lado fica, né, hesitando. Por exemplo, aqui a gente vê esse caso desse Trayvon Martin, né? Como é que começou isto? O repórter da NBC cortou a gravação da conversa entre um inspetor de quarteirão, seu Zimmerman, tá certo, e a polícia. Então, o Zimmerman dizia, olha, tem um cara aqui numa tudo suspeita. O cara da polícia perguntava, ele é preto ou branco? Daí ele disse, eu acho que é preto. Eu acho que é preto. Ele não tinha visto direito, porque o cara estava com capuz. O sujeito cortou e apareceu assim, aqui tem um cara em atitude suspeita, ele é preto. Isto criou a onda nacional inteira de que era um crime racista, um crime de ódio racista. Imediatamente a imprensa inteira aderiu.
O presidente da República aderiu, os Panteras Negras aderiram, botando aí um prêmio de $10.000 para quem pegasse o tal do Zimmermann, tá certo? E foi uma campanha nacional contra um sujeito que ninguém sabia nem onde ele estava, coitado. Ele devia estar enterrado embaixo da terra, tá certo? Com o cu na mão. Não dá nem para ficar com o cu na mão, porque a mão tremia, o cu caía, tá entendendo? Então, dava assim, um cu, né, instável, né? Instabilidade anal, tá certo? Então, o coitado lá apavorado, e ele fugiu até dos advogados dele. O advogado tocava a campainha e ele se escondia no porão. Então, é o país inteiro contra um sujeito. Quando se foi ver, era tudo uma empulhação. Resultado, foi feita uma pesquisa e 77% dos americanos disseram que a imprensa teve má influência nesse caso. Que a imprensa estava tentando, fazendo todo o possível, tá certo, para criar ódio racial. 77%! Né? Um estudo feito pela Wenzel, que é uma empresa de pesquisa muito séria que tem aqui. Então, é claro, esse pessoal de mídia, eles não estão enganando mais ninguém, eles se enganam a si mesmos. Mas eu já expliquei, o poder da mídia não depende tanto do número de pessoas que ela atinge, depende pelo fato de que ela é mídia. Mídia é um treco que está no meio. Hein? Mídia é aquela área, tá certo? Onde todo mundo vê e todo mundo vê o que os outros estão vendo. Hein? Se não está na mídia, então é opinião que circula, vamos dizer, de grupo a grupo, de família a família, de pessoa a pessoa, e mesmo que seja a maioria, não tem, vamos dizer, aquela fé pública que tem o que sai na mídia. Então, o prestígio da mídia aqui está baixíssimo. Aqui você tem 10% dos americanos que acreditam na honestidade da mídia, é muito. Mas ainda assim ela conserva algum poder, tá certo? Que não depende da sua popularidade. É como no Brasil. Quantas pessoas no Brasil leem a Folha e o Globo? Né? A Folha vende hoje, presta atenção, ela vende hoje o mesmo número de exemplares que vendia na década de 50. 300 mil exemplares por dia. Né? O Estadão e o Globo vendem mais ou menos a mesma coisa, um pouco abaixo até. Então, se soma tudo, eu digo, mas não tem 1 milhão de leitores essa coisa, num país de 180 milhões de leitores. Isso quer dizer que 0,5% da população lê jornal, se tanto. Por que tem importância? Tem importância porque é a mídia. Está? Por exemplo, essa mídia ela é lida por gente, vamos dizer, das classes mais baixas e pela presidência da República e pelos ministros. Então ela intercomunica o país, você está entendendo? E não tem outra entidade que será capaz de fazer isso. Então o poder da mídia não vem do número dos seus leitores, mas é o seu poder de interconexão. O que significa que aquilo que aparece na mídia pode facilmente se transformar em decisões políticas, em decretos, etc, etc. Agora, aquilo que 80% ou 90% da população pensa nas suas casas, não tem poder. Para ter poder, seria preciso ter um plebiscito todos os dias. E não tem. Quase nunca tem um plebiscito. A eleição tem de 4 em 4 anos. E a eleição não diz respeito a decisões concretas, sim apenas a nomeação de pessoas. Então, quer dizer, 90% da população tem um poder nulo comparado com uma mídia que não é lida por quase ninguém. Esse é o paradoxo da mídia, meu. Então você vê, as coisas... É incrível, incrível, incrível. Né? Essa semana apareceu aqui, tinha um dos muitos processos de elegibilidade do Barack Obama, parênteses, eu sempre achei processo de elegibilidade uma cagada. Né? Por quê? Porque você tem que fazer as coisas por etapas, e você tem, isso aí é uma das mais velhas regras da retórica, você tem que estabelecer aqueles fatos mais materiais e mais evidentes primeiro, as suas conclusões jurídicas depois, né? Então, o Obama cometeu um crime de falsidade ideológica. Ele mostrou para o país inteiro documentos falsos, uma certidão de nascimento falsa e um certificado de alistamento militar falsificado na véspera da eleição, porque é 2008, né? E o neguinho recortou ali a borrachinha do carimbo para aparecer 80. Tanto que não aparecia 1980, aparecia só 80 final, e colocado até fora de lugar, meio torto. Aquela que, obviamente,
forjado. Então é o seguinte, ele cometeu um crime. A sua elegibilidade é uma consequência indireta disso aí. Então o que tinha que fazer? Desde o início tinha que concentrar no crime. Fazer um processo criminal, dizendo que o sujeito cometeu um crime assim, assim, assim. A elegibilidade discute-se depois, porque na verdade é uma questão, coisa quase automática, uma conclusão lógica de que o cara é inelegível. Tá certo? Mas eles tinham que se concentrar no processo criminal, não num processo de elegibilidade, meu Deus do céu. Tá certo? Eu estou falando isso desde 2008. Né? Em 2008, eu escrevia e-mail atrás de e-mail para o homem do Old Net Daily, o Joseph Farah, que é excelente pessoa, gosto muito dele. Sempre tratou com muito respeito, publicou às vezes em quando publicar alguma coisa minha, mas naquele tempo até ele mesmo fazia os vídeos moucos. Ele achava que esse negócio dos documentos era absurdo demais, era ofensivo demais para poder ser verdade. Né? Por quê? Porque o americano não está acostumado com o nível de sacanagem que nós brasileiros conhecemos, pô. Né? Então, falsificar documento aqui é um negócio assim, altamente ofensivo. No Brasil é banalidade, todo mundo falsifica documento aí, né? Então, a gente está acostumado com um nível de vigarice que os americanos não conseguem imaginar. Então, a hipótese de que um farsante tivesse se candidatado à presidência da República com documentos falsos parecia absolutamente inverossímil, a não ser para, né, puta velha de terceiro mundo, que já sabe como essas coisas funcionam. Então eu escrevi para ele, escrevi para o Horowitz até hoje, ele está chocado e até hoje se recusa a acreditar que isso aconteceu. Mas o Joseph Farah, depois de um ano da eleição, ele começou a se tocar e dizer, eu acho que eu vi um gatinho, entendeu? Então, mas também, quando começaram pelo lado errado, pela questão da elegibilidade. Digo, ora, a prova da elegibilidade depende da prova anterior da falsidade ideológica, da falsificação dos documentos. Então, prova a primeira parte, né? Quer dizer, não disperse as suas forças e não levante questões teóricas, porque elegibilidade depende de interpretação constitucional. Agora, a falsidade ideológica é um negócio material, fácil de provar. Tá certo? Então, até o próprio WorldNet dele, quando soltou, vamos dizer, o seu número especial a respeito disso, o número chamava-se uma questão de elegibilidade. Errado! Hein? É uma questão de crime, porra! Hein? Elegibilidade é uma consequência. Então, quando você fala que é uma questão de elegibilidade, logo a coisa já se dissolve em debates constitucionais. Mais ainda, uma coisa que ninguém está percebendo. Por que o senhor Mitt Romney está querendo escolher como vice-presidente o senhor Marco Rubio, que também não é cidadão nativo americano? Hein? Então, isto mostra uma coisa que eu estou dizendo desde o início. Quer dizer, aí existe um plano para impor o estrangeiro como governante americano e fazer todo mundo aceitar. Isto é um elemento importante, é uma etapa importante da quebra da identidade nacional e da quebra da soberania nacional. Mas ainda, isso aí não é sacanagem de democrata. Isso aí vem de muito alto, tá certo? E tem democrata e republicano envolvido do mesmo jeito, tá certo? Quando o Sr. George Soros disse aos seus investidores, não se preocupem, porque a presidência Romney não vai ser muito diferente da do Barack Obama, ela disse que já estava falando disso. Você já vê, quer dizer, por que depois de você ter 4 anos, tá certo, de preocupação e de angústia, sem saber se o presidente é legítimo ou não, sem saber se ele é estrangeiro ou não, você já vai empurrar o outro estrangeiro lá? E isso vem do partido do outro lado. Gente, isso vem de muito de cima, isso vem, sei lá, do CFR, do Rockefeller, sei lá, é da turma globalista, que são os verdadeiros governantes do mundo e para os quais a destruição da soberania nacional americana é importantíssima. Não é isso? Eles têm 2 países que eles querem destruir, que é os Estados Unidos e Israel. Eles já pedem no caminho, que são os países que ainda têm identidade nacional e capacidade de resistir. Então, por falar em Israel, esta semana estamos comemorando 10 anos do famoso massacre de Jenin, que é outra coisa que foi denunciada no mundo inteiro, né?
os israelenses massacraram lá um bando de palestinos desarmados, coitadinhos, etc, etc, etc. E ficou esse zum na mídia do mundo inteiro um tempão. Até que foi a comissão da ONU, vocês não vão dizer que a ONU é pró-Israel, né? Foi a comissão da ONU lá e viu que todos os cadáveres palestinos estavam tudo armado, era tudo guerrilheiro. E no combate morreram 52 combatentes palestinos e 23 israelenses. Então foi um combate como qualquer outro, do qual os palestinos, como sempre, levaram a pior, porque essa gente para fazer guerra não é de nada. Eles são bons para se estourar assim mesmo no supermercado e fazer um monte de velhinho e criança voar. Na hora, tá certo, do pega para capar, tá certo, eles não são de nada, tá certo. Napoleão, quando tinha um soldado incompetente, ele já dizia, isso aí é que nem um árabe, tá entendendo? Então, esse pessoal na guerra não é de nada, tá entendendo? Mas já foram, em outras épocas já foram, mas agora não é nada. Então por que recorre? É terrorismo, homem-bomba, e sobretudo, muito blá blá blá. Né? E eu lembro que na época tinha um sujeito daquela revista Caros Amigos, que eu chamava de Caros Umbigos, porque era uma autoexibição de nós, como nós somos lindos, maravilhosos, etc. Então, o sujeito da Caros Umbigos, eu nem lembro o nome do desgraçado, ele dizia, eu sou testemunha ocular do massacre de Jenin, eu vi lá as mulheres e crianças, etc, etc. Quando a comissão chegou lá, não tinha mulher nenhuma, tinha criança nenhuma, só tinha 23 guerrilheiros, não, 52 guerrilheiros palestinos. Né? Mas o cara foi testemunha ocular. Né? Você pensa que ele pediu desculpa? Mas nunca. Esse pessoal, quando é pego numa mentira, eles inventam uma mentira pior. É sempre assim. Né? Então, também esta semana, num desses processos de elegibilidade, tinha lá a advogada do Obama, a senhora Alexandra Hill, que veio com o seguinte argumento: a certidão do Barack Obama não pode ser inserida num processo, como prova num processo de elegibilidade, porque ela é falsa. Não é um argumento maravilhoso? Não é isso? Então é a mesma coisa que dizer assim, olha, eu sou um ladrão, então eu não posso ser julgado por leis feitas para pessoas honestas. Tem que ter uma lei especial para mim. Olha, é um princípio do direito, mas os caras não conhecem o princípio do direito, aqui eles não estudam muito direito romano, né? Eles vão para aquele negócio da lei consuetudinária, que é uma confusão dos demônios. As pessoas acham que o sistema judicial americano é uma beleza. O sistema judicial americano é uma merda, é uma confusão dos diabos. Né? Tinha uma lei, tinha um ditado que dizia o seguinte, olha, bolsa de mulher, cu de porco e cabeça de juiz pode sair qualquer coisa. Tá entendendo? E é verdade. Né? Aqui também pode sair qualquer coisa. Então eles não conhecem o princípio de direito que diz que o acusado não pode alegar a sua própria torpeza como atenuante do crime. O sujeito não pode dizer, eu assassinei porque eu sou assassino por natureza, então vocês não podem me julgar. Eu roubei porque eu sou ladrão por natureza, tá certo? Tem alguns que são mesmo. Não é isso? Eu sou vigarista por natureza e vocês não podem me julgar. Tá certo? Então aqui está a mesma coisa. Não pode usar o meu documento como prova porque eu falsifiquei o documento. Então isso é maravilha, você falsifica o cheque, não é isso? E recebe o dinheiro e daí o cara diz para o professor, não, você não pode usar esse cheque como prova porque esse cheque é falso. É a mesma coisa, porra. Né? Então, também num outro processo, ou no mesmo, também se alegou o seguinte, alegou e o juiz acreditou, o juiz aceitou. Mas isso já é um argumento um pouco mais elegante. Que a lei de New Jersey permite que um sujeito seja indicado como candidato por terceiro sem ser consultado. Então, graças a isso, ele não precisa apresentar prova nenhuma de que ele é um cidadão nativo e de que ele é elegível. Porque ele não foi nem indicado por ele mesmo. Então você vê, pelo número de truques que esse pessoalzinho está usando, prova, tá certo? Que eles estão com um negócio desonesto por trás. Isso está ficando cada vez mais óbvio e eu acredito que o Obama não vai escapar disto. Porém, eu acredito que, vamos dizer, uma
medida séria contra o cara virá muito tarde. Só a merda que ele já fez até agora levará 50 anos para desfazer. Você vê, esta semana ele disse, eu vou dar um jeito no preço alto do petróleo. O que ele fez? Criou uma super comissão que vai ficar com todos os poderes sobre a indústria do petróleo. Ele está louco para estatizar a indústria do petróleo. Né? E a coisa mais óbvia do mundo, o preço do petróleo está alto. Por quê? Porque o petróleo é tudo importado. E custa os tubos. E é comprado de inimigo. É comprado até do Irã, você está entendendo? Do Irã, da Venezuela. Então os caras levam o preço. O Obama não deixa abrir um puto de um buraquinho para tirar petróleo. Esse país tem 25 vezes mais petróleo do que o resto do mundo somado. Presta atenção. Principalmente agora que a tecnologia do xisto bituminoso progrediu muito. Antigamente era difícil tirar petróleo do xisto, agora é uma moleza. Né? E o Obama não deixa ninguém mexer em nada. Tampou todos os buracos. Né? Ele não é que nem o Clinton. O Clinton destampava todos os buracos, ele tampa. Né? Então... Então é por isso que o preço do petróleo está alto. Então, para resolver o problema que ele mesmo criou, graças, vamos dizer, ao controle estatal dos postos de petróleo, ele vai resolver o quê? Aumentando o controle estatal. Mas quem é que não sabe que isso vai aumentar mais ainda o preço do petróleo, porra? Né? No entanto, a mídia inteira noticia. Né? E a revista Time, né? Hoje, por exemplo, saiu o nome da Time, as 100 pessoas mais notáveis do mundo. Eu digo, junto a essas 100 pessoas mais notáveis, nenhuma delas é capaz de entender que o Obama é um farsante. Eu falo, são notáveis em quê? Isso é um bando de idiota. Né? A Dilma está na lista. Né? Você vê aqui, a Hillary elogiou a Dilma por seu combate à corrupção. Que combate, porra? Hã? Não tem absolutamente nada, é zero, 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 zero. Né? No entanto, né, eu acho que até que a Hillary acredita nisso. Porque aqui, vamos dizer, o trabalho de lobby em favor do governo brasileiro, não é do Brasil, em favor do governo brasileiro que tem aqui, é um negócio monumental. Né? Aqui, vamos dizer, para dar a informação correta, só tem um cara que sou eu, que sou um João Ninguém, um zero à esquerda, tá certo? É zero muito à esquerda, tá entendendo? E, no entanto, o PT tem agências, tem ONGs, tem escritórios de lobby aqui, é um negócio de um poder extraordinário. E essa merda toda chega no governo, e o governo acredita. Né? Ou acredita, ou tem interesse em mentir também. Tá certo? Agora, no Brasil, quando chega lá, Hillary elogiou a Dilma pelo combate à corrupção, até cara antipetista, sente o coração bater. Ah, de novo o mundo se curva ante o Brasil, viva a presidenta Dilma. Puta que pariu, uma aqui, país de jumento, puta merda, né? E ainda vem os caras dizer, às vezes reclamam, não, você não tem argumentos. Eu digo, mas vocês não têm argumentos, vocês têm argumento. Argumento, né? Então, é isso aqui, né? Agora, esta semana saiu aí um decreto de que o seu Paulo Freire vai ser nomeado patrono, vai ser post-mortem, nomeado patrono da educação brasileira. Isso é uma verdadeira maravilha. Eu vou ler aqui para vocês um negócio que eu escrevi, né, a respeito, que eu mandei para o Diário do Comércio. Olha aqui. Viva Paulo Freire. Vocês conhecem alguém que tenha sido alfabetizado pelo método Paulo Freire? Alguma dessas raras criaturas, se é que existem, chegou a demonstrar competência em qualquer área da atividade técnica, científica, artística ou humanística? Nem precisam responder. Todo mundo já sabe que, pelo critério do pelos frutos conhecereis, o célebre Paulo Freire é um ilustre desconhecido. As técnicas que ele inventou foram aplicadas no Brasil, no Chile, na Guiné-Bissau, em Porto Rico e outros lugares. Não produziram nenhuma redução das taxas de analfabetismo em parte alguma. Produziram, no entanto, um florescimento espetacular de louvores em todos os partidos e movimentos comunistas do mundo. O homem foi celebrado como gênio, santo e profeta. Isso foi no começo. A passagem das décadas trouxe, a despeito de todos os amortecedores publicitários, corporativos e partidários, o choque de realidade. Eis algumas das conclusões a que chegaram por experiência os colaboradores e admiradores do Sr. Freire. John Egerton escreveu em 1973,
Não há originalidade no que ele diz, é a mesma conversa de sempre. Sua alternativa à perspectiva global é retórica bolorenta. Ele é um teórico político e ideológico, não um educador. David Fetterman escreveu em 1986. Ele deixa questões básicas sem resposta. Não poderia a tal conscientização ser um outro modo de anestesiar e manipular as massas? Que novos controles sociais, fora os simples verbalismos, serão usados para implementar a sua política social? Como Freire concilia a sua ideologia humanista e libertadora com a conclusão lógica da sua pedagogia, que é a violência da mudança revolucionária? Rosanne Knudson escreveu em 1900... Tudo isso é gente que trabalhou com ele. Né? Colaboradores, admiradores e colaboradores. No livro de Freire, não chegamos nem perto dos tais oprimidos. O livro chama Pedagogia dos Oprimidos. Quem são eles? A definição de Freire parece ser qualquer um que não seja um opressor. Vagueza, redundâncias, tautologias, repetições sem fim provocam o tédio, não a ação. Peter Berger escreveu em 1974. A conscientização é um projeto de indivíduos de classe alta dirigido à população de classe baixa. Somada a essa arrogância, vem a irritação recorrente com aquelas pessoas que teimosamente recusam a salvação tão benevolentemente oferecida. David Newland escreveu em 1974. Alguns veem a conscientização como uma nova religião e Paulo Freire como seu sumo sacerdote. Outros a veem como puro vazio e Paulo Freire como o principal saco de vento. Aqui, Wayne Orban escreveu em 1972. A pedagogia do oprimido não ajuda a entender nem as revoluções, nem a educação em geral. Roland Paulson escreveu em 1992. Sua aparente inabilidade de dar um passo atrás e deixar o estudante vivenciar a intuição crítica nos seus próprios termos, reduziu Freire ao papel de um guru ideológico flutuando acima da prática. Bruce Boston escreveu em 72. Algumas pessoas que trabalharam com Freire estão começando a compreender que os métodos dele tornam possível ser crítico a respeito de tudo, menos desses próprios métodos. Outros julgamentos do mesmo teor encontram-se na página de John Oliger, um dos muitos devotos desiludidos. Daí eu dou o endereço aqui, depois vai publicar no Diário do Comércio. Não há ali uma única crítica assinada por direitista ou por pessoa alheia às práticas de Freire. Só julgamentos de quem concedeu anos de vida a seguir os ensinamentos da criatura e viu com seus próprios olhos que a pedagogia do oprimido não passava, no fim das contas, de uma opressão da pedagogia. Não digo isso para criticar a nomeação póstuma desse personagem como patrono da educação nacional. Ao contrário, aprovo e aplaudo calorosamente a medida. Ninguém melhor que Paulo Freire pode representar o espírito da educação petista, que deu aos nossos estudantes os últimos lugares nos testes internacionais, tirou nossas universidades da lista das melhores do mundo e reduziu por um tiquinho de nada o número de citações de trabalhos acadêmicos brasileiros em revistas científicas internacionais. Quem poderia ser contra uma decisão tão coerente com as tradições pedagógicas do partido que nos governa? Sugiro até que a cerimônia de homenagem seja presidida pelo ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, aquele que escrevia cabeçário em vez de cabeçalho. E tenha como mestre de cerimônias o principal teórico do Partido dos Trabalhadores, Dr. Emir Sader, que escreve Getúlio com LH. A não ser que prefiram chamar logo para algumas dessas funções a própria presidenta Dilma Rousseff, aquela que não conseguia lembrar o título do livro que tanto havia impressionado na semana anterior, ou o ex-presidente Lula, que não lia livros porque lhe davam dor de cabeça. Então, é aquele negócio que dizia Karl Kraus, tem situações que não podem ser satirizadas porque elas já são satíricas em si mesmas. Quer dizer, que gozação, não tem nada que é gozação. Tudo isso é verdade, porra. Quer dizer, basta você contar as coisas exatamente como elas são e o pessoal começa não é culpa minha, porra. Eu não estou fazendo gozação com ninguém. É a gozação encarnada, tomou conta do presidente da República, do Ministério da Educação. Então, é tal negócio. Viva Paulo Freire. Né? Agora, você vê, o Paulo Freire, tem uma gravação dele que ele aparece muito sapientemente dizendo: nós devemos ser tolerantes, mas não com os nossos inimigos. Eu digo, uai, você vai ser tolerante com quem? Só com quem é do seu lado? Então isso aí é o que Herbert Marcuse, que é também um gozador sinistro, chamava de tolerância libertadora. Tolerância libertadora significa o seguinte: pôr no seu cu. É simples, é?
Então, na mesma semana, até aqui, o Lula recebe mais um título de doutor honoris causa. Então, né, aliás, aqui, eu estou seguindo o decreto de que tem que escrever presidenta. Né? E eu acho que está certo, porque o cara de fato não é presidente de porra nenhuma, né? Então, fica aí, presidenta, né? Como é um símbolo, vamos dizer, dessa vacuidade, desse nada que o Brasil e a própria presidência da República se tornou. Daí, a Dilma escolhendo os nomes da Comissão da Verdade. Como é que você pode fazer um negócio chamado Comissão da Verdade, que só tem o pessoal, vamos dizer, em que os investigadores já são abertamente inimigos dos suspeitos, dos acusados. Isso é um princípio universal, quer dizer, você não pode aceitar depoimento nem do amigo e nem do inimigo do acusado. No caso, não só os depoimentos são todos de inimigos políticos, como, né, os juízes também são. E ainda tem a cara de pau de chamar de comissão da verdade, porra. Né? E mais ainda, a comissão já parte do princípio de que só tem que investigar os crimes de um lado, porque os crimes do outro lado foram reações, vamos dizer, a uma situação anormal e opressiva da ditadura. Quando, na verdade, as guerrilhas começaram em 62, 2 anos antes, porra. Quer dizer, é tudo mentira, é tudo falsidade, e a falsidade passa a ser ostensiva, né? Passa a se chamar verdade. Então é realmente a novilíngua. A novilíngua está estabelecida no Brasil, mas já faz tempo. Né? Agora, veja que coisa, sai uma lista de direitos da Comissão de Direitos Humanos da ONU, né? E entre a lista dos violadores está Cuba, mas também está a Colômbia. Né? Só que você vai ver, peraí. Quais são os direitos humanos? Eles falam o deslocamento forçado de populações, não é isso? E os desaparecimentos. Bom, desaparecimento nenhum foi provado até agora. Aliás, esta mesma semana, a Procuradoria já decidiu que vai impugnar a sentença que condenou o Coronel Plaças, né, e está falando coisas horríveis a respeito dos juízes. Quer dizer que eles aceitaram testemunhos já anteriormente impugnados, que eles alegam documentos obviamente falsificados, tá certo? E que eles não levaram em nenhum momento em conta o princípio do indúbio pro réu. Quer dizer, se tem a dúvida, então isso deve favorecer o réu. Eles esqueceram exato tudo isso. Então, a Procuradoria da República vai impugnar essa porra dessa sentença. Então, agora, o desaparecimento forçado, né? Curiosamente, fica no ar a ideia de que o governo fez desaparecimento forçado. Mas deslocamento forçado de populações inteiras, coitadinhas, obrigadas a abandonar as suas residências e a perambular pelas ruas de Bogotá pedindo esmola. Eu vi essa gente na rua, famílias e mais famílias. Tinha uma região, inclusive, que só morava preto. Então, aqueles bandos de preto, tudo, vamos mandar para a Colômbia e está tudo lá, chapéu na mão, tá certo? E só que é o seguinte, quem expulsou essa gente foi as Farc. Essa turma odeia as Farc. E o advogado deles, Dr. Fernando Vargas, até já contei a história, eu conheci na Colômbia, parecia um hominho gordinho, todo elegante assim, né? No meio de um negócio, a conferência que eu estava fazendo para empresários, eu vi aquele cara, falei, lá vem mais um desses empresários que por ter dinheiro acha que sabe tudo, né? Eu julguei o cara pela aparência e não era nada disso, ele é um herói nacional, era o advogado da população pobre, né? Expulsa do seu território, tá certo? E é tudo vítima das Farc. Agora, no documento da OEA, fala-se a Colômbia, de modo geral, não fala as Farc. Então, quem foi o governo colombiano. Quer dizer, você está acusando a vítima, porra. O governo colombiano é o que está fazendo o possível para parar com esta merda e para proteger as pessoas que foram expulsas. Que eu vi na rua, conversei com ela, conversei com o advogado delas, eu sei o que está se passando lá, pô. Então aqui. Ai.
né? Diz que os ativistas gays estão querendo proibir a circulação dos livros do pastor Silas Malafaia. Olha, quem quer que apela para uma coisa dessa já prova que é um vigarista, porra. Por quê? Você não quer deixar o outro falar, né? Quer dizer, numa discussão, se só eu falo e calo a sua boca, eu já ganhei a discussão, evidentemente. É a coisa mais fácil do mundo. Tá certo? Então, assim como aqui, o George Soros liberou uma verba de 10 milhões de dólares para ferrar com o xerife Joe Arpaio, que está investigando a questão da falsidade dos documentos do Obama e diz que tem muito mais informação explosiva que vem por aí. Então, para impedir que isso aconteça, né, junta um monte de dinheiro do Joe Arpaio e fala, não, nós não podemos permitir que esse cara seja reeleito xerife. Eu digo, os 10 milhões de dólares não vão servir para merda nenhuma, porque a população do Arizona vai continuar votando no Joe Arpaio de qualquer maneira, agora vai votar mais ainda. Tá, né? Então, é dinheiro jogado fora. Mas, é sempre assim, o recurso é tapar a boca. Você vê que na mídia brasileira, os caras não suportam a presença de uma voz discordante. O que fizeram para tapar a minha boca? Né? Acontece, bom, eu nunca pedi para estar na mídia, só fui lá porque me convidaram. Né? Então, o sujeito convidou ou mandou embora. Né? Então, depois chama de volta. Né? Tem a história de um cantador repentista do Nordeste que foi chamado para uma festa, convidado para uma festa, e foi lá, cantou umas coisas, tinha uns negócios meio imorais no que ele estava cantando. Né? Daí mandaram ele embora. Quando chegou na porta, chamaram de volta. Chamaram de volta, daí ele continuou cantando aquelas coisas, daí expulsaram de novo, daí ele chegou na porta e falou assim, vou e não volto mais. Põe no soco, couro de pica, para estar para frente e para trás. Então, eu também, nesse negócio da mídia brasileira, vou e não volto mais, você está entendendo? Agora, se convidar para escrever na Folha, enfia o convite no cu. Convidar para escrever no Globo, enfia o convite no cu. Eu crio os meus próprios canais. Se você não quer que eu fale por aí, eu falo do meu próprio jeito. E tenho mais audiência hoje do que naquele tempo. Né? E eles ficam indignados de que tem uma voz discordante. E, ao mesmo tempo, eles dizem, não, nós queremos a diversidade. Né? Você quer diversidade dentro do seu movimento. Quer dizer, tem várias correntes comunistas, tem vários estilos diferentes de ser comunista, vários estilos diferentes de ser gaysista, de ser feminista, etc, etc. Mas não pode ter uma voz. Não é que eles não querem o debate. Não. Uma voz contra 100 não é debate. No Globo era assim. O próprio Luiz Garcia, diretor de redação, confessou. Né? Ah, a gente tinha favorecido a esquerda, está cheio de esquerdista. Lá então nós decidimos chamar um cara, né, que pudesse ser identificado como de direita, né, e chamaram eu. Bom, eu por quê? Eu não estou ligado a partido político nenhum, não tenho aliados políticos, não tenho como é que gente, protetores. Então pegaram o sujeito mais atípico, né, e botaram lá dentro. E mesmo assim não aguentaram, pô. Chegou um tempo, não, ele está escrevendo do Foro de São Paulo, ele está falando mensalão, ai, não pode. Daí tiraram, pô. Eu digo, tá, você não quer que eu fique aí? Eu não fico, pô, foi você que me convidou. Né? Quer dizer, até parece. Agora, porque esse pessoal aí vive pedindo, pelo amor de Deus, me dá um espacinho na mídia, né? Eles dão o cu por um espacinho na vida, o cu deles, o cu da mãe, o cu da filha, da mulher, tudo. Tem assim um festival de cus oferecidos por um lugar na mídia. Eu nunca pedi bosta nenhuma, porra. Né? Outra coisa, nem de dinheiro. Quando ela saiu do Globo da época, eu falei, ótimo, porque agora eu vou fazer o seminário de filosofia, que é o sonho da minha vida, e no qual eu ganho muito mais dinheiro. Né? Quer dizer, eu estou infeliz porque saí da época, falando, não, eu estou gratíssimo ao seu Paulo Moleira Leite, né? Ao seu Luiz Garcia, e o Luiz Garcia, eu lembro o seguinte, quando me botaram, convidaram para ir para o Globo, né, o Luiz Garcia estava de férias. Quando ele chegou e viu a minha coluna lá, ele ficou apoplético, e daí chamou para uma entrevista no programa do Renato Machado, estava eu e o Luiz Garcia. Coitado do Luiz Garcia, ele estava assim, estava vermelho, estourando, né? Rosnando, puto da vida e tentando parecer educado. Falei, eu nunca vi uma coisa tão grotesca na minha vida. Né? E depois, pior ainda, eu escrevi um negócio sobre o Foro de São Paulo e o Luiz Garcia foi me contestar. Eu digo, quem é Luiz Garcia para discutir comigo, porra? Hã? Ele veio lá e disse, não, mas
o Foro de São Paulo não é tudo isso, não tem poder decisório, umas besteiras assim, que eu contestei com a maior facilidade, no próprio jornal que ele dirigia, quer dizer, eu humilhei o diretor da redação no próprio espaço dele, porra. Como é que ele vai me perdoar um treco desse? Eu nunca esperei ser bem tratado pelo Luiz Garcia. Né? E se algum dia ele afagasse a minha cabeça, eu ia perguntar: o que eu fiz de errado, porra? Né? O que eu fiz de errado para o Luiz Garcia gostar de mim? Né? Luiz Garcia, Paulo Moleira e outros tantos, né? O Paulo Moleira é aquele que nós comentamos aqui uns dias, né? Que ele acusa os outros de serem tão desonestos quanto ele. Né? Então, por que querem tapar a boca do pastor Silas? É porque alguma verdade o pastor Silas está falando. Pô. Se ele estivesse só inventando besteirinha, ninguém ia ligar para ele. Mas vocês estão com medo do pastor Silas. Chama o pastor Silas de um lado e chama 200 debatedores gaysistas do outro, o pastor Silas ganha, porque ele tá falando, o que ele está falando é o óbvio, meu filho. Né? Então, agora estão botando professoras transexuais para ensinar para criancinhas. Claro que isso é um apelo sexual, meu Deus do céu. Quem é que não sabe? Né? E eu lembro meus filhos, quando eram pequenos, o Pedro e a Leila, eles um dia viram Michael Jackson, né, na televisão, e eles estavam assim. Eles disseram: pai, é homem ou mulher? Eu falei: não sei. Então daí o mundo passou a ter 3 classificações para ele: tinha homem, mulher e Michael Jackson. Né? Então ele ficou a dúvida. Tá certo? Agora você imagina todo dia ver um traveco. É que nem aquele menininho, acho que na Inglaterra, né? O menino entrou no banheiro, tava lá um casalzinho gay. E ele disse: porra, todo lugar a gente vê marido e mulher, mas aqui é marido e marido. Como é esse negócio, né? Da menina disse: tá bom. Vou fazer o quê? Não entendi porra nenhuma, tá certo? Mas fica por isso mesmo. Aqui, veja como é essas coisas. A maior empresa de abortos do mundo lança campanha de oração. Oração para quê? Para ter mais abortos, para matar mais criancinhas. Então, eles vão fazer, né, aquelas correntes de oração, orar pelas mulheres para as quais uma gravidez não é uma boa notícia, para que saibam que elas têm a escolha de abortar. Né? Mate o seu bebê. Né? Então, orar pelas famílias que escolhem abortar para que conheçam a bênção desta escolha. E é sempre assim, o argumento é sempre aquele: são milhões de mulheres que estão morrendo por causa do aborto ilegal. Milhões o caralho. A estatística do SUS no Brasil mostra que é 100 e poucas mulheres por ano. Quer dizer, por causa de 100 e poucas mulheres, né, que poderiam facilmente ser assistidas e ter os seus filhos, adotar 100 crianças, o que é isso para o governo brasileiro? Né? Não é nada. Né? Não precisa nem o governo, você faz um anúncio: ó, tem 100 crianças que precisam de adoção, vai correr um monte de casal lá para adotar as crianças. Então, eles mentem, e uma vez desmentidos, continuam mentindo como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, usar mentira como premissa para fundamentar a mentira seguinte é a coisa mais velha do espírito revolucionário. É o hábito mais velho do espírito revolucionário. Agora, voltando aqui ao Paulo Freire, até eu lembrei um negócio, que o Alessandro aqui ele diz que os gregos, em matéria de educação, eles inventaram a paideia, que era o sistema educacional grego. Então, no Brasil, eles inventaram a peideia. Então, né, o ministro da Educação, Fernando Haddad, o doutor Emir Sader e o falecido Paulo Freire, eles são os representantes máximos da peideia. Né? Vamos ver o que... Nossa, tem tanta coisa aqui. Aqui. Juvencio Júnior me indica alguns livros sobre o negócio da Inquisição. Ele sugere
o livro Saiu agora o livro do professor Felipe Aquino, Para Entender a Inquisição. Esse parece um livro importante. O Felipe Aquino é um homem muito erudito, muito sério, né? Se bem que, para o meu gosto, educado demais, né? Sugere que o livro que eu não conheço, João Bernardino Gonzaga, A Inquisição em Seu Mundo. O livro de Henri Maisonneuve, L'Inquisition. E tem o livro do Jean Guiraud, que ele não está sujeito aqui, que é a História da Inquisição, 2 volumes. E o livro do Rino Camilleri, La Vera Storia dell'Inquisizione. Rino Camilleri é um escritor católico italiano que ele tem um site que ele faz diariamente umas observações. Eu sugiro que vocês se inscrevam. Rino Camilleri, escreve. Rino, R-N-O, Camilleri, C-A-M-I-L-L-E-R-I. Procure e se inscreva. Todo dia ele vai mandar uma notinha comentando alguma notícia pertinente à crise da igreja, perseguição da igreja, perseguição de cristãos, etc. Sempre um homem muito informadíssimo. Então aqui, ô Juvencio, obrigado pelas sugestões. Aqui. Saiu aqui no Globo uma entrevista com a dona Alexina Lins, né? Evidentemente, como se trata de uma militante comunista histórica, o Globo se derrama em elogios, né? É uma coisa linda, tudo ali em família. O Globo é a célula comunista, quem é que não sabe, né? Há muito tempo, desde o tempo da ditadura já era. E ela foi casada com Francisco Julião, que era o chefe das ligas camponesas. Ela que confessa que ela trazia armas para as ligas camponesas antes de 64. Né? E vocês sabem como é que foi essa história, né? Uma correspondência entre o Francisco Julião e o Fidel Castro, tratando desse negócio da guerrilha que estavam montando ali nas ligas camponesas, foi entregue para um cidadão boliviano que estava indo para Cuba, um diplomata boliviano. O avião diplomata caiu. E daí apareceram os documentos. E caiu, acho que não lembro se no Peru ou no Chile. Então o governo do país pegou aqueles documentos e trouxe para o presidente da República brasileira, João Goulart, né, para que ele tomasse a devida providência, abrisse o inquérito. Em vez de abrir o inquérito, o que ele fez? Entregou os documentos tudo para o Fidel Castro e ficou quietinho. Quer dizer, isso é crime de alta traição, meu Deus do céu. Quer dizer, está havendo uma intervenção estrangeira no seu país e você a esconde para beneficiar o país atacante contra o seu país. Quer dizer, só isso já era motivo para tirar o João Goulart de lá a pontapé. Né? Tudo isso aconteceu e está contado no livro da Denise Rolenberg. Agora ainda vem essa senhora Alexina Lins, que ainda confirma o negócio. O mesmo jornal que publica isso, por outro lado, diz que as guerrilhas foram uma reação legítima ao governo ditatorial. Quer dizer, essa é a cara de pau infinita, ilimitada, né? E agora, aqui tem esse movimento de pessoal cristão que vai na frente das clínicas de aborto e fica rezando. Daí o pessoal vai lá, cospe neles, bate neles, etc. Chama a polícia para tirar os caras de lá, né? Mas a corrente de orações pro aborto, não, se eles forem rezar pro aborto em frente à catedral, você acha que o bispo vai mandar tirar eles de lá? Que o bispo vai dizer uma palavrinha contra eles? Não, o bispo, né, vai fazer uma choradeira, fazer uma nota oficial, vai fazer merda nenhuma. Então é esse que é o problema, é falta de culhão, meu Deus do céu. Não, peraí, o nosso tempo já acabou. É. Olha aqui, Otávio Kovalchuk diz que eu recomendei, o pessoal que está lendo o livro do Mortimer Adler, eu recomendei a primeira edição, que saiu no Brasil pela editora Globo, a antiga editora Globo, do Rio Grande do Sul, que não é a editora Globo atual. E ele disse que está muito difícil encontrar, que ele encontrou um na estante virtual, um exemplar na estante virtual, por R$200. Né? Então, depois encontrou na Amazon a edição de 73. Bom, você pode ler em inglês também, é muito mais fácil você comprar um livro. Vai no Bookfinder, bookfinder.com, você acha qualquer livro, né?
mas a maior parte em língua estrangeira. Difícil encontrar um livro em português ali. Então, mas eu recomendo fortemente a primeira edição, porque o Adler estragou o livro. É que nem o nosso Raimundo Fauro, ele escreveu um livro na década de 50 maravilhoso, chamado Os Donos do Poder, né? Um livro de história cultural e política maravilhoso. Depois ele se dedicou anos da vida a estragar o livro. Aumentou o livro, ficou com o dobro do tamanho, ficou uma chatice sem fim, estilisticamente inferior ao primeiro. Eu não sei porque as pessoas fazem isso. Também o meu querido Meira Pena fez isso, porra. Né? Ele tinha uma coletânea de artigos maravilhosos chamada Psicologia do Subdesenvolvimento. E eu lá torrando o saco dele. Então, Meira Pena, reedite isso é uma preciosidade, melhor livro de psicologia social brasileira já escrito. Ele pegou, fundiu o livro com outro negócio, fez um calhamaço desse tamanho. O livro, uma vez publicado, deixa como está. Né? Abend sua fata libere. Quer dizer, os livros têm o seu próprio destino. Uma vez que você publicou, botou um título, deixa ele como está. Né? A não ser que seja, se for uma edição privada de 10 exemplares, sim, daí você pode mudar. Mas se já foi publicado, circulou publicamente, o livro já tem sua identidade própria, e tem sua vida própria, sua biografia, tem que deixar como está. Né? Depois esse negócio de ficar se corrigindo, não pega bem. Tem que fazer que nem Napoleão. Né? Nunca se corrija, nunca peça desculpas. Fez, está feito, quer saber? Né? Também não precisa exagerar. Né? E tem a história de Lutero, que ele pulou um versículo da Bíblia, na tradução, daí reclamaram, ele ficou puto, falou, quer saber, vai ficar assim mesmo. Ele nem defendeu, nem disse que estava certo, disse que vai ficar assim mesmo. Também não precisa exagerar. Né? Então, olha, por hoje acabou, até a semana que vem, muito obrigado.